que esse tema eu acho que é importante? Acho que um ponto relevante da intervenção do Marcelo é quando ele mencionou na ERSA e disse, olha, quando você olha para os últimos resultados da educação, as coisas vão mal. E isso aponta para um futuro não muito glorioso. Está aí a pessoa do compromisso Todos pela Educação, com metas para 2022. As perspectivas não são boas, por conta de coisas como o Rubem comentou, a reprovação está aumentando. E mais que isso, eu acho que nós estamos vivendo um momento em que, desde a redemocratização do país, se investiu em muitos aspectos de política educacional, como diminuir a influência política na direção das escolas, titulação de professores, pré-escola. E essa agenda tradicional de política educacional, que vem desde a eleição de 82, com a vitória da oposição em vários estados, já deu muito do que tinha que dar. Algumas dessas políticas se mostraram como eficazes em termos educacionais. Ainda alguma coisa que elas podem melhorar, mas elas não têm como enfrentar o desafio da qualidade da educação. Ou seja, quando a gente olha no PISA, o resultado do Brasil é 1,1 desvio padrão abaixo da OCDE, o que é um resultado muito expressivo. Se nós levarmos em conta a preocupação do Rubem, falar, mas tem muita gente da idade fora da escola, é um desvio meio padrão abaixo da média da OCDE, esse é o resultado do Brasil. E essa agenda tradicional de política educacional que está colocada em termos principalmente dos estados e dos municípios é incapaz de fazer face aos desafios que estão colocados. Então, quer dizer, esse pacote, o que ele tem de inovador? Ele traz o tema da accountability, de responsabilização. De que forma? No sentido de incentivos simbólicos e materiais. Como assim incentivos simbólicos? No tal do IDEB, o índice que junta os resultados da Prova Brasil com os do fluxo, e isso é publicado. Então, isso, digamos assim, prefeitos, governadores, secretários de educação têm que dar conta, ou são responsabilizados em função do IDEB. Esse é um incentivo simbólico que está colocado de norte a sul, de leste a oeste. Para além disso, tem um incentivo material, que é para 1.000 municípios, os 1.000 municípios com indicadores de pobreza municipal mais elevados, há um incentivo material, são transferências via FNDE de recursos do governo federal para os governos municipais. Num primeiro momento, é condicional à pobreza, no segundo momento, condicional à pobreza e a melhora do indicador do IDEB. Então, daí vem a condicionalidade. E muito provavelmente esse tipo de política pode ter como consequência incentivar a maiores sistemas de responsabilização, porque na medida em que o prefeito e o secretário de Educação são responsáveis pelo resultado municipal, é possível imaginar que isso funcione como incentivo para que esses mesmos agentes montem sistemas de responsabilização para baixo, ou seja, para os diretores de escola, para as escolas e assim por diante. Então, quer dizer, isso pode representar uma mudança expressiva em termos de alargamento da pauta da agenda de política pública. Não que não existam nenhuma experiência de responsabilização no Brasil, existem algumas, mas elas são pontuais, elas não encontram muitas resistências, ou seja, ela não tem a dimensão dessa que está colocada no pacote. Uma discussão importante em termos de educação é qual o efeito dessas políticas de responsabilização. Há boas razões teóricas para acreditar que elas podem melhorar a educação, mas também há boas razões para achar que elas podem piorar a educação. Ou seja, diferentemente de outras áreas, a educação é um serviço público e esses sistemas de responsabilização eles acabam identificando os problemas. A ideia talvez que nós estejamos apostando é que essa identificação contribua para diminuir o problema. Mas talvez, tem gente que não vai conseguir fugir daquelas escolas, e talvez
a identificação de que a escola, o sistema educacional é problemático, contribua para acionar mecanismos de piorar o sistema educacional. Então, quer dizer, não dá para resolver, sob o ponto de vista de argumentos gerais, se esse tipo de política é positivo ou não. É possível avaliar, quando políticas são implementadas, qual é o sentido das políticas. Eu trouxe algumas transparências que discutem políticas de responsabilização nos Estados Unidos e qual é o resultado delas. Né? Não que isso possa ser transposto mecanicamente para a realidade brasileira, mas na medida em que a gente tem poucas experiências, elas são na área educacional ainda pouco avaliadas, talvez valha a pena a gente se inspirar um pouquinho com resultados de outros países. Né? Esse aqui é o resultado do trabalho bastante conhecido do Brian Jacobs, né? Sobre Chicago, que implementou em 1996 uma política de responsabilização bastante agressiva, né? E está aí os resultados em leitura e matemática dos testes que os alunos de Chicago têm que fazer, né? Indicando um aumento expressivo a partir dessa linha aqui que representa o início do programa de responsabilização. Vamos olhar com um pouco mais de cuidado esses resultados aí, né? Aqui é o resultado de leitura e de matemática. Você tem aqui uma previsão do modelo que simplesmente, se a qualidade do sistema fosse a mesma, qual seria o resultado esperado? Né? Ou seja, portanto, é um controle pela composição social dos alunos. Né? E aqui o resultado observado, né? A diferença entre a previsão do modelo e o observado seria, em primeira instância, o efeito da política de responsabilização. Você pode olhar antes e depois da política, em leitura e em matemática. Né? Aqui, comparando Chicago, né, com outras cidades de grande porte do meio oeste americano, né, ou seja, os resultados são favoráveis ainda a Chicago e a política de responsabilização lá implementada. Né. Aqui é Chicago com outras cidades do mesmo estado, também bastante favoráveis à política de responsabilização. Aqui começam, digamos assim, os side effects, os problemas da responsabilização. Né? Não, esse aqui eu posso passar. Vamos lá. Aqui é o seguinte: na medida em que tem responsabilização, cai a proporção de alunos que fazem os testes. Porque é claro que um programa de responsabilização vai dizer, olha, se o aluno tem educação especial, se ele não tem inglês como primeira língua, se ele tem uma série de problemas, ele pode sair do programa. Né? Ou seja, na medida que o programa condiciona certas coisas ao resultado dos testes, a gente tem fuga, né? Ou seja, diminui o percentual de alunos que participam dos testes. Então, talvez aquele resultado positivo tenha algo a ver com essa fuga, né? Ele controla tudo. Ele no final controla. Aqui como aumenta, né, em várias séries, como aumenta colocar os alunos em educação especial. Se ele está em educação especial, ele não faz parte do sistema de responsabilização. Então, esse tipo de coisa acontece também. Aqui como é que é a reprovação em várias séries antes e depois da política de responsabilização. Né? E no final do trabalho, infelizmente não tem um gráfico que resuma essa situação, ele controla por esses fatores. Né? E um pouco mais da metade daquele efeito de responsabilização é explicado por esses problemas. Por esses problemas não, por essas características. Né? Ainda assim, a política de responsabilização tem um efeito de magnitude bastante razoável.